A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e também a sua família. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo trazer um ensino, uma pregação, uma mensagem da Bíblia Sagrada, onde toda semana estamos postando vídeos para nossa edificação. Se você ama a palavra de Deus, se inscreva em nosso canal para que você venha receber aí essas videoaulas maravilhosas. E nesta oportunidade eu quero deixar um comentário sobre a terceira igreja da Ásia Menor. Sim, a igreja de Pérgamo. Nós temos aqui 6 versículos destinados a esta igreja. E nós temos, meus irmãos, muito a aprender com esta igreja. A partir do capítulo 2 de Apocalipse, e o versículo de número 18, nos diz assim: E ao anjo da igreja, ou seja, Apocalipse capítulo 2, versículo 12, E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Veja como esta carta começa. Jesus, ele se apresenta para esta igreja como aquele que tem a espada aguda de 2 fios na sua boca, ou seja, aquele que tem a palavra de Deus. Pérgamo, no grego, significa casado. E esta igreja é uma igreja casada com o mundo. É uma igreja mundana. Olha o que diz 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então aqui, meus irmãos, nós temos uma grande advertência acerca dos cristãos que são mundanos, que têm aliança com o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós devemos estar casados com Deus e não casados com o mundo, como foi o caso desta igreja de Pérgamo. É por isso que Jesus se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios na sua boca, que vai lutar contra esta igreja, porque ele usa a palavra para combater os crentes mundanos. E a continuação, o versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meus irmãos, assim como as demais igrejas tinha qualidades e também tinha defeitos, esta igreja de Pérgamo não é diferente. Ela tinha as suas qualidades. Jesus está dizendo, eu sei as suas obras. Era uma igreja que tinha obras, era uma igreja obreira, era uma igreja que trabalhava. E Jesus está dizendo que ela também retém a fé. É uma igreja que tem fé. Não é uma igreja que perdeu a sua fé na pessoa de Cristo Jesus. E ele disse, vocês retêm o meu nome. Outra qualidade da igreja de Pérgamo. É uma igreja que retém o nome de Cristo. É uma igreja que não nega o nome de Cristo. Mas é uma igreja que permitiu com que o trono de Satanás se instaurasse no seio dela. Sim, meus irmãos, o trono de Satanás estava ali e ele estava mandando naquela igreja. Só há uma forma de destronarmos Satanás: manter Deus no trono. Não podemos tirar Deus do trono para colocar Satanás, porque Deus tem que estar no trono com o cetro na mão para mandar e comandar a sua igreja. E não como a igreja de Pérgamo, que permitiu com que o trono de Satanás estivesse ali.
E porque o trono de Satanás estava ali naquela igreja, muitas coisas aconteceu. Houve um homem muito fiel, chamado Antipas, que morreu. Por quê? Primeiro, Antipas, no grego, significa contra todos. E Antipas, por ser fiel, ele era contra todos aqueles que permitiram com que o trono de Satanás se instaurasse na igreja. Ele era contra todos os que seguiam a doutrina de Balaão. Ele era contra todos os que seguiam a doutrina de Jezabel. E ele era contra todos os que seguiam a doutrina dos nicolaítas. E por isso ele foi morto. Por essa turma que era casado com o mundo. É o que nós lemos aqui no versículo de número 13 e o versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Veja que para a igreja de Éfeso, que é a igreja que perdeu o seu primeiro amor, Jesus disse: eu só tenho uma coisa contra ti. Você deixou o seu primeiro amor. Só isso. Agora, contra a igreja de Pérgamo, Jesus está dizendo no plural: eu tenho umas poucas coisas. Porque não era só uma coisa que Jesus tinha contra aquela igreja. Era várias coisas. E nós vamos saber aqui no decorrer desta leitura. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Essa é a primeira coisa que Jesus tem contra esta igreja. Uma igreja que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, a doutrina de Balaão, ela trazia este ensinamento. Ensinava Israel a comer dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Veja que a doutrina de Balaão, meus irmãos, é a mesma doutrina de Jezabel. Ambos personagens viveram no Antigo Testamento. Olha o que diz o versículo de número 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Essa carta foi destinada à igreja de Tiatira. Então, a mesma doutrina de Balaão é a mesma doutrina de Jezabel, que ensina os seus filhos a comer dos sacrifícios da idolatria e a se prostituírem. Os irmãos sabem perfeitamente que essa história aconteceu no Antigo Testamento, quando Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Israel. Então, a única forma de destruir esse povo, fazer eles pecar, porque o pecado, ele destrói o cristão, ele destrói o povo de Deus. Então, Balaão ensinou Balaque a lançar esse tipo de tropeço diante de Israel. E eles fizeram esse pecado e muita gente morreu, onde Deus lançou ali uma praga. Leia Números, capítulo de número 25. Então, Jesus tinha essa primeira coisa. Havia muitos ali, meus irmãos, naquela igreja de Pérgamo, que seguia essa doutrina. E não se engane, hoje existe esse espírito, o espírito de Balaão, infiltrado em muitas igrejas, onde muitos cristãos estão se prostituindo e também estão comendo sacrifícios da idolatria. O versículo 15. Assim também tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então, como Jesus disse no plural, eu tenho contra ti algumas coisas. A primeira coisa é que Jesus tinha contra aqueles que seguiam a doutrina de Balaão. E a segunda é aqueles que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Meus irmãos, esta igreja era terrível. Ela seguia também esta doutrina. Diferente da igreja de Éfeso, olha o que diz o versículo 6 do capítulo 2. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço.
A igreja de Pérgamo seguia a doutrina dos nicolaítas, mas a igreja de Éfeso aborrecia as igrejas, ou seja, a doutrina dos nicolaítas, aos quais Jesus também aborrece. E por último, versículo 16: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Mais uma vez, Jesus está dizendo para esta igreja: se arrependam, porque se não se arrependerem, eu virei contra vocês para combater com a espada da minha boca. Sim, meus irmãos, nós devemos nos arrepender de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas e passar a seguir ao Senhor de verdade. E qual será a recompensa para aqueles que se arrependerem? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. A primeira recompensa: eu só conheço um maná escondido, aquele que foi colocado dentro da Arca da Aliança. E nós sabemos que a Arca da Aliança desapareceu. Eu só conheço esse maná escondido. Então, creio eu que Jesus vai nos dar este privilégio de comer deste maná. Mas é somente para aqueles que vencerem. E segundo, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nós vamos receber um novo nome, meus irmãos, mas somente aqueles que vencerem. Vamos vencer, vamos batalhar, não vamos deixar Satanás no trono, mas vamos permitir com que o Senhor Deus continue no trono. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.